Oiê, bem-vindos a mais um Diário de Trainee e no episódio de hoje eu tô aqui junto com o Tadeu e hoje a gente vai contar um pouquinho sobre pitch. Então eu vou deixar o Tadeu se apresentar e aí a gente vai começar. Bora lá! Olá pessoal, bom, eu sou o Tadeu, tenho 26 anos, sou mineiro e hoje eu sou trainee na área de tecnologia aqui na Nestlé. Hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre pitch, como que foram as nossas estratégias, enfim, o que a gente fez e o que a gente acha que deu certo para estar aqui hoje e também conversando um pouquinho sobre gravar um vídeo pitch e o pitch das dinâmicas, que querendo ou não são dois estilos de pitch diferentes. Vamos lá, como que foi a experiência de gravar um vídeo pitch para você? Que foi essa primeira parte que a gente precisou fazer. Eu acredito que no momento do vídeo, o principal desafio é você selecionar muito bem as coisas que você quer apresentar naquele momento, né? Como que você transforma muitas vezes várias experiências, né, e desafios que você já teve em um conteúdo mais resumido e que de fato traga o storytelling que você deseja. Então acho que vale muito você de fato esboçar um papel que você quer falar e a forma como você quer contar, né? Quais são os principais pontos que você quer reforçar e como que além da sua fala você consegue trazer, né, no atributo de vídeo e visualmente falando ali os reforços para cada tópico específico que você quer ressaltar e tudo mais. Então, eu explorei muito a parte mais visual para não ser simplesmente é, eu olhando para a câmera e contando. Então, adicionei alguns elementos, usei alguns recursos de edição e tudo mais. Eu acho que tudo isso ajuda você a se destacar e a contar a sua história de uma forma diferente. Total, para mim também foi exatamente assim. Eu tentei me preparar primeiramente lendo ali muito bem o escopo do que pedia. Eu acho que além de contar a sua história, você tem que estar respondendo as perguntas que eles querem. Então vale ressaltar que nem todos os vídeos são iguais. Primeiro que todo ano muda o desafio e de vaga para vaga também muda, né? Então, por exemplo, a minha vaga precisava demonstrar de alguma maneira ali ou inglês ou espanhol. Então, para a sua não lembro, acho que não precisava. Não precisava. Então, as estratégias que eu também usei foram exatamente as mesmas, de tentar trazer elementos visuais. O meu vídeo foi, sim, um pouco mais parado, assim, estático, nesse sentido, mas escolhi um cenário legal. Acho que a comunicação não verbal fala muito também. Vestuário, gestos, a maneira como você se expressa, a energia que você traz para o vídeo, enfim, a maneira como você se porta, já diz muito sobre quem é você. Além das dicas básicas de iluminação, enfim, poder ver seu rosto, poder ver o jeito que você fala. Eu também ouvi, exatamente. Eu também fiz uma linha do tempo ali, rascunhei no papel o que eu queria contar, o que era relevante estar contando. Então, nem todas as experiências faziam sentido trazer. E aí, mais uma vez, vale olhar exatamente o que pede a vaga. Enfim, eu fiz exatamente isso também. E agora, o que você acha que você fez de erros que você não cometeria outra vez? Eu acredito que quando uma empresa coloca a questão de uma etapa de vídeo, ela querendo ou não, ela quer medir um pouco da forma como você encara isso de uma forma um pouco mais criativa. E querendo ou não, para mim o principal desafio foi sempre conseguir encaixar tudo o que eu queria falar dentro do tempo que eu tinha, né? Então muitas vezes são vídeos realmente muito curtos, um minuto e meio, 2 minutos, e muitas vezes eu acabei acelerando esses vídeos para que de fato eles ficassem dentro do tempo. Então eu acredito que o principal de você treinar várias e várias vezes é você conseguir encaixar o seu discurso dentro desse espaço de tempo. Eu acredito que na maior parte das etapas de vídeo que eu participei, eu acabei sendo bem sucedido por utilizar muito mais o viés da criatividade, mas eu acho que essa questão de adequar o seu discurso ao tempo é muito importante para que não fique extremamente aparente que você acelerou o vídeo muito, muito rápido. Sim, acho que totalmente. Senão fica com aquela voz mais também robotizada, querendo ou não. Total. Eu acho que pra mim o principal erro foi não ter treinado várias vezes pra conseguir ter uma fluidez de falar e ter uma conversa. Porque eu senti que eu queria falar exatamente o texto que eu tinha escrito e no fim das contas não ficou tão natural. Então, por exemplo, eu não tinha uma facilidade de falar o texto batido exatamente com as palavras que eu queria. E em vez de estar falando igual eu tô falando aqui hoje, com erros, do meu jeito, das minhas maneiras, eu cortava o vídeo. Então, se vocês assistirem meu vídeo hoje, que vou deixar o link aqui, vocês vão ver que tem 50 cortes. Então, dá pra perceber, às vezes, na mão. Eu tentava disfarçar, assim, sei lá, mexia e continuava assim, mas não ficou tão fluido igual eu gostaria. Eu acho que esse foi um dos meus erros. Sim, é sobre essa questão de
talvez você ler o que você escreveu. Eu acredito que, assim, é claro que às vezes a gente estuda e a hora que a gente vai gravar não sai exatamente da mesma forma. E eu acredito que se você, sei lá, mesmo lendo, consegue passar algum grau de naturalidade, eu acho que talvez não é algo que você tenha que se pilhar tanto. Ah, eu não quero ler e tudo mais, porque muitas vezes é, se tá ali todas as informações e se você consegue, tipo, não passar exatamente, né, de uma forma muito robótica que você está lendo, muitas vezes se você consegue colocar ali e ir consultando em momentos pontuais, eu acredito que passe assim, sem grandes tipos de problema, como, sei lá, algo que vai te prejudicar de forma muito significativa. Sim, e acho que também dá pra colocar texto, né? A informação em texto. Escrever da forma como você Ah, fala, né? sim, tem algumas informações, por exemplo, que eu queria deixar claro que eu tirei da vaga e colei ali. Eu falei, eu quero que isso esteja explícito. Então, na minha fala, eu trouxe algumas coisas, mas eu coloquei, tipo assim, sou analítica, orientada a dados. Tipo, isso estava num texto. Às vezes, se você não consegue passar toda a mensagem falando, vale colocar um texto ali de coisas, ou colocar imagens. Eu trouxe imagens também. Eu acho que quando a gente fala de etapa de vídeo, existem dois caminhos principais que eu vi tanto no meu próprio vídeo, né, quanto de outros trainees aprovados com quem eu tive contato, seja aqui na Nestlé ou em outras empresas. É, a etapa de vídeo, ela, pelo menos na minha percepção, ela é uma etapa naturalmente mais criativa. Então, se você opta por, de fato, fazer um vídeo mais criativo, então, colocar ali alguns efeitos de edição, fazer uma montagem do conteúdo, gravar em lugares diferentes, takes diferentes, você já cria um diferencial e você acaba, muitas vezes, competindo com um grupo muito menor de pessoas. Mas eu conheço muitas pessoas que fizeram basicamente a dinâmica de você colocar a câmera e você se gravar falando. Eu acredito que é um caminho, mas é a questão de você, muitas vezes, ter muito espaço para criar algo diferente e acabar ficando ali numa zona de conforto que pode muitas vezes te trazer a aprovação, mas que você vai muitas vezes disputar num universo muito mais amplo de pessoas. Eu acredito que conhecimento de edição é algo que está hoje extremamente disponível e todo mundo acho que pode se esforçar um pouco mais nesse tipo de etapa para criar esse tipo de diferencial e tipo não sofrer tanto pensando se vai ou não passar por essa que é muitas vezes uma das etapas iniciais do processo. Sim, boa. Acho que é bem legal destacar isso e é bem legal porque eu acho que isso traz muito da personalidade ou não, né? Enfim, acho que você consegue se destacar no vídeo trazendo é, a- trazendo aspectos criativos, ou você consegue se destacar no seu vídeo, se você não for uma pessoa da edição, consegue se destacar no jeito que você comunica. Eu acho que tem várias maneiras de você pontuar e você mostrar quem é você, mas criatividade é um que chama muita atenção quando, enfim, né, os recrutadores estão assistindo muitos vídeos, e eu acho que quando ele vê um super diferente, querendo ou não, acaba captando mais a atenção. E outra pessoa, outro ponto é a pessoa que se comunica super, que fala, que também, sabe, deixa a pessoa hipnotizada. Então, eu acho que isso é muito legal também. Enfim, mais uma dica de como tentar trazer. E agora a gente vai falar então um pouco sobre pitch nas dinâmicas, que assim, eu não sei pra você, pra mim, eu só ficava super ansiosa, acho que foi um dos momentos mais tensos durante todo o percurso, mas acho que vai de cada pessoa, então eu queria te ouvir como que foi se preparar e realmente apresentar um pitch ali na frente de tanta gente, de tanta pressão, enfim, como que foi pra você? Ah, assim, eu também sou uma pessoa bastante ansiosa, então todos esses momentos me deixavam bem nervosos. É, e eu gostava muito de adaptar, assim, eu tenho uma estrutura padrão de pitch que você vai aprimorando, né, conforme você vai passando por diversos processos seletivos. E eu tinha uma estrutura padrão, mas eu gostava muito de adaptar essa estrutura de acordo com o momento. Então, por exemplo, no próprio processo da Nestlé, no momento do vídeo, eu usei uma estrutura específica adaptada do meu pitch. No momento da primeira dinâmica, por exemplo, que é o momento onde você ainda está disputando com bastante gente, eu sempre tentava ser uma das primeiras pessoas que apresentava e eu adaptava muito o meu pitch ao tema daquela dinâmica específico. Então, aqui, por ser uma empresa de bens de consumo e tudo mais, né, normalmente você vai estar falando sobre algum produto em específico, sobre algo que você algo novo que você quer lançar, a continuidade de um produto e tudo mais, eu acredito que sempre vale fazer algum tipo de ajuste ali para você fazer alguma associação da sua história com o contexto daquela dinâmica em que você vai estar inserido.
Boa. Acho que pra mim foi parecido também. Eu também sempre ficava super nervosa. Mas antes, assim, como preparação, tentei construir uma linha do tempo, o que que eu queria falar. Mais do que construir ali um currículo falado, porque querendo ou não, o nosso currículo eles têm acesso, eu queria trazer o que que eu tinha aprendido de soft skills em cima daquelas experiências. Então, não só, tipo, eu sou formada em tal coisa, eu trabalhei em tal lugar, eu, enfim, fiz estágio nisso, eu fiz intercâmbio. Não, eu queria trazer de maneira concreta quais experiências eu aprendi em cada uma daquelas experiências que eu passei, né? Quais habilidades eu aprendi. Bom, então o que que você acha que foi o seu diferencial ali durante o pitch das dinâmicas? Boa. Eu acho que o primeiro ponto é você considerar que na dinâmica a pessoa que está te observando ela precisa prestar atenção em muitas pessoas ao mesmo tempo. E o pitch é basicamente um dos poucos momentos onde toda a atenção dela vai ser direcionada para você. E aí você tem algumas alternativas. Você pode seguir um fluxo linear, né, onde você vai contando ali, né, as suas histórias, né, num apanhado ali de principais pontos que você acha relevante. Ou você pode criar uma estrutura um pouco diferente, né, tipo começar falando de algo é, mais interessante, algo conectado com a empresa, com a marca e tudo mais. E foi um pouco desse caminho que eu utilizei. Então, basicamente, em todos os meus pitches eu fiz essa adaptação para que a minha história ela começasse é, com um gancho diferente e ela sempre trouxesse uma conexão com a temática da dinâmica. Então, por exemplo, na minha dinâmica final, a temática geral era Kit Kat. Então, basicamente, eu abri falando que na Nestlé a gente tem 3 sabores diferentes, né, majoritariamente de Kit Kat, e que eu ia contar um pouco da minha história, associando cada uma, né, das coisas que eu ia contar, um sabor diferente de Kit Kat, e no final eu fiz uma conexão ali entre tudo isso e eh, e a identidade, né, da marca e da dinâmica em si. Então acho que eh, é uma parte que você tem toda essa liberdade, né, para criar uma narrativa que faça sentido. E eu acho que no meu caso foi sempre pensar no contexto, na empresa e nas histórias que eu queria contar para que de fato fosse um momento que ficasse marcado ali na cabeça do gestor e de quem estivesse avaliando na dinâmica. Bom, muito legal. Eu acho que a gente viu claramente o perfil de uma pessoa super criativa. E é o que a gente sempre fala, não tem um perfil de trainee. Eu acho que principalmente aqui na Nestlé, nós somos pessoas muito diferentes uma das outras. Acho que eu não sou tão criativa assim, mas eu segui um perfil mais linear, sim, contando. Eu acho que o meu diferencial do pitch foi me conhecer e eu tentei ficar o menos nervosa possível. Então eu acho que isso é um ponto muito importante, controlar a sua ansiedade para você conseguir manter a calma de fazer o seu discurso da maneira que você planejou. Eu estruturei esse discurso várias vezes e eu tentei sempre manter claro o que que eu queria passar da mensagem. Então, eu fiz ali um discurso linear falando da minha história, mas o ponto, né, igual eu já falei no anterior aqui no vídeo, não era destacar as experiências, né? Então, eu falar assim, eu fiz isso, isso, aquilo. Não, foi destacar o que eu aprendi na experiência. Então, eu tentei trazer habilidades, né, soft skills que eu aprendi naquelas experiências. Então eu deixei bem claro. Eu já comecei o vídeo falando que se tem uma palavra para me descrever, essa palavra é engajada. Então foi a primeira coisa que eu falei quando eu comecei a fazer meu discurso, que eu sou uma pessoa que vive aquilo com paixão, com intensidade, quando vive com propósito, que pessoas apaixonadas movem o mundo. Então assim, comecei já com essa frase e fui contando a minha história, enfim, fazendo meus pontos em cima daquilo ali, daquela característica principal. E acho que eu também trouxe, tipo, uma energia muito alta em todos os meus momentos ali falando. Então, o tom de voz, né? A gente já falou isso de novo, mas o tom de voz, a maneira como você fala, como você se porta. Então, eu trouxe muito isso, dessa energia ali, para demonstrar o que eu tava falando. Então, essa habilidade estava nisso. Eu acho que esse foi o meu diferencial. E falando um pouco da parte de autoconhecimento, eu sei que eu sou uma pessoa que me comparo muito, então eu tentei ao máximo ser a primeira para falar também. Eu acho que isso foi uma coisa, né, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas eu tentei fazer isso porque eu sabia que eu ia me comparar, então eu falei, não, eu quero ser a primeira, já enfrentar com tudo, e acho que deu super certo para mim também. E agora, para finalizar, eu queria saber se você pudesse deixar uma mensagem, uma dica para quem vai prestar o processo seletivo desse ano e para quem vai enfrentar aqui as etapas de pitch, seja ela em vídeo e nas dinâmicas, o que você falaria? Boa. Eu acho que assim, a minha principal dica é você se arriscar ser uma pessoa mais criativa. É,
Você vai ouvir muita gente, tipo, dizendo que fez ali o padrão e conseguiu alcançar ali o que ela queria e tudo mais. Mas eu acho que se existe um momento de você de fato tentar algo diferente, são nesses momentos onde você de fato vai estar em dinâmicas, né? Seja em vídeo, seja dinâmicas em grupo e tudo, num ambiente muito mais equilibrado, né, e competitivo. Então, é no momento onde você decide contar a sua história a partir de um produto, a partir da história da empresa, a partir de algum propósito, a partir de uma estrutura que fuja do comum, que você consegue ganhar ali aquele pequeno diferencial que vai te colocar na frente de todas as outras pessoas que acharam que optar por esse caminho fosse bobeira e que ninguém acabaria observando esse ponto. Então, acho que se dê um pouco mais de liberdade, construam com um pouco mais de liberdade e testem o que faz sentido. Mas acho que em todos esses momentos que você tem todos os holofotes para você, o que pode acabar fazendo a diferença é você abordar de uma forma que provavelmente ninguém na sala abordaria. Então, acho que é o principal. Concordo totalmente também. Eu me lembro de alguns discursos, inclusive, que eu escutei durante o meu processo seletivo. Eu falei, caraca, que legal. Isso, obrigada por ter feito parte aqui do nosso quadro de Diário de Trainee. E esse foi um pouquinho mais sobre pitch. Até a próxima. Até Tchau! mais. Tchau, tchau.